Fala pessoal, chegamos no nosso último vídeo, o vídeo 4. Nesse vídeo iremos tratar de manutenção, garantia e atuação da construtora pós-entrega. Manutenção e garantia são dois termos que andam juntos. Sempre que fala de manutenção, a gente fala de garantia. Começando sobre manutenções, eu trouxe aqui uma parte de uma planilha, de uma tabela, que ela é de uma norma, eu vou apresentar a norma para vocês em seguida. E esse material, na sua íntegra, está dentro do manual do proprietário, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui a norma ela traz que a cada 15 dias, esse item está grifado aqui, ó, dentro de sistemas hidrossanitários, sistemas de irrigação, verificar funcionamento dos dispositivos. E quem vai fazer é uma equipe local de manutenção. Tá? O que eu quero falar com isso? A norma ela prevê periodicidades de manutenções. Olha que interessante. Aqui está trazendo uma manutenção a cada 15 dias, tá? E aí vai ter itens dentro do apartamento que é importante vocês verem que vai precisar ser dado manutenção. Não nessa periodicidade de 15 dias, mas vai ter de 3 meses, de 6 meses, de um ano. E o que é importante é que vocês leiam atentamente o manual e entendam esse conteúdo. Por outro lado, a garantia é, se você perguntar a uma pessoa, um imóvel novo tem quanto tempo de garantia? Ela vai ser muito taxativa e dizer 5 anos. Mas a resposta correta é depende. Depende do item, depende de muitas questões, tá certo? Então aqui também é um recorte da norma que está dentro da garantia, que está dentro do manual do proprietário, tá? Então essas colunas vocês vão ver. Então aqui essa primeira coluna é um ano, 2, 3 e 5 anos. Então instalações hidráulicas e de gás, coletores, ramais, caixas de descarga, bancadas, metais. Então, para o equipamento, olha que interessante, para o equipamento, então para uma torneira, para uma bacia sanitária, é um ano, tá? E para a instalação é em torno de 3 anos, tá? Então, isso vocês vão ver com muito detalhe no manual do proprietário, tá? Essa tabela de manutenções e garantia, elas são tiradas da norma da NBR 15715 de 2013 e ela está anexada no manual do proprietário, tá? Então eu trouxe aqui, ó, olha que está voltando aqui o portal do cliente. Então você enviando em documentos, documentos de empreendimento, vai estar descrito aqui, ó, manual do proprietário e vocês conseguem baixar o documento e ler na sua íntegra, tá? Eu repito, é muito importante vocês lerem o manual do proprietário. Essas questões de garantia estão dentro dele, quais foram os materiais que foram utilizados na obra, tudo isso está dentro do manual. Então vou te dar um exemplo. Se tu foi fazer um reparo na tua casa, quebrou a cerâmica, então dentro do manual vai dizer a especificação da cerâmica, o tamanho, qual o tipo, qual a marca, tudo lá dentro, tá bom? E um dos temas que a gente vai falar são sobre chaves, tá? Está se aproximando a entrega do empreendimento e os moradores receberão chaves, tá? Essas chaves elas compreendem a duas cópias da porta principal de entrada do apartamento e duas cópias de cada quarto. E vocês vão ter uma chave, ela é uma chave que ela não tem recorte. A gente fala que é uma chave mestre, que ela abre o banheiro pela parte de fora, tá bom? Essas são as chaves internas. E a externa vocês vão receber uma tag da entrada do pedestre, tá bom? É, o empreendimento ele tem muito mais chaves, né? Como chave de chafes, casas de bomba, casa de lixo. As entradas do bloco, todo esse material, todas essas chaves, elas serão entregues ao síndico, tá? A gente vai convocar o síndico, ele vai fazer uma vistoria da área externa e vai receber essas chaves. A gente trouxe aqui uma das questões que causam muitas dúvidas, tá bem? Então, o condomínio nada mais, nada menos é que uma empresa, e toda empresa ela precisa trabalhar no verde para garantir toda a questão financeira e também a satisfação dos moradores, né? Então, o que é que compreende uma atividade de uma administradora? Então, emissão de boletos, balancete mensal das contas, que é a prestação de conta, pagamento dos colaboradores, alguma assessoria contábil e jurídica, se caso o condomínio precise. Então, tudo isso está dentro do combo de serviços da administradora, tá?
mas ela não entra em questões de resolução de questões de convivência, planejamento de curto e longo prazo, contratação e cotação de serviços e prestar as manutenções do condomínio. Essas atividades elas compreendem mais ao síndico, tá? Então, vou dar um exemplo. Eu vou querer trocar o piso da quadra de areia, vou querer fazer botar uma grama sintética. Isso é um planejamento de curto e longo prazo. Então, o síndico ele convoca uma assembleia, vai estar uma conversa, ele já vai ter uma cotação de serviço. Olha, pessoal, a gente precisa de tantos mil para fazer isso. Como é que a gente faz? A gente faz com taxa extra? Como seria? Tá? Então, são atribuições do síndico. Em resumo, a administradora ela tem do combo de serviços esses itens que estão em negrito e dos combos dos serviços do síndico são essas que não estão em negrito e muito mais, tá? Mas eu queria deixar claro porque sempre causa muita dúvidas. O empreendimento ele conta com instalação de equipamentos robustos na área externa, tá certo? O que é importante falar aqui? Que o entendimento dessas áreas elas vão ser passadas para o síndico. Mas o que é importante? Se você não conhece, não mexam nesses equipamentos porque ele tem um custo muito elevado. E em caso de manutenção desses equipamentos, o condomínio ele vai ter que ter um recurso já ali destinado para a correção disso, que poderia ser utilizado em outras áreas. Tá? Então, fica atento, fica o nosso recado. Querendo ou não, isso acaba acontecendo de alguma pessoa que não soube mexer em uma bomba que acabou queimando, ou em um quadro que não soube que acabou queimando também. Então fica o nosso alerta, tá? Então a gente tem quadro de energia localizado na guarita, no salão e na lavanderia, tá? A piscina é entregue com bomba, tudo funcionando, cascata em pleno funcionamento. A instalação de bombas de abastecimento e dos blocos de incêndio, ele está todo em funcionamento. Ela tem dois locais de reservatório inferior, que é ao lado do bloco D e C, tem um reservatório inferior ali, que aquele reservatório ele vai alimentar os blocos A, B e C, e a gente tem um reservatório inferior na frente da casa de lixo, que vai alimentar os blocos D e E. Então a gente tem instalação dos hidrantes nos corredores. O prédio é entregue com a cerca elétrica e a central de choque que fica na guarita, tá? E os portões estão sendo entregues com os motores, tá? Pode surgir uma dúvida sobre os controles. A gente não entrega os controles porque o próprio condomínio já contratou uma empresa de portaria virtual. Então, se a gente entregasse, ia ficar sem uso. Vocês não conseguiriam usar porque a tecnologia é diferente da portaria virtual. Então, vai estar sendo definidas essas questões para melhor atender a vocês, tá? Então, o manuseio dos sistemas externos serão passados para a administradora e para o síndico, assim como eu falei, tá bom? Surge muita dúvida sobre o uso das áreas comuns. Não é bem o nosso forte, mas normalmente a gente se depara com alguns questionamentos, né? O uso deve ter sempre em mente a preservação dos itens. Tudo isso é patrimônio de vocês, condôminos. Então, quando a gente usa com consciência, com cuidado, esse patrimônio de vocês eles são prolongados, tá certo? E há uma valorização do bem de vocês. Então, sempre com isso, sujou, limpou, quebrou, foi sem querer, avisa, vai ser definido as responsabilidades se você conserta ou não. Sejam abertos e verdadeiros, tá? Normalmente, a gente se depara com o que precisa de agendamento é salão de festa e churrasqueiras. Isso não é um prego batido, tá? Normalmente é o próprio condomínio que vê as suas regras, qual o melhor uso. Mas sempre há dúvidas disso e a gente sempre se antecede porque a gente vê se repetir nos condomínios, tá? Então a gente pode afirmar isso nesse momento, mas que é uma regra, que é um direcionamento do próprio condomínio. A reserva ela é realizada pelo aplicativo da administradora, tá? Vocês já devem ter acesso, já devem ter entrado e há essa possibilidade de reserva. Eu trouxe essa imagem da abelha, porque a abelha ela vive em uma sociedade, por sinal, uma sociedade muito organizada. Cada um sabe os seus deveres, cada um contribui para o bem coletivo. E é nada mais, nada menos que um condomínio precisa saber. Cada um precisa saber dos seus direitos, dos seus deveres, e todo mundo
juntos a caminhar com o objetivo de vocês morarem com satisfação, com o que é bom, né? Com a satisfação de todos, olhando para a necessidade de todos e andando todos num único sentido, né? A gente se depara que as demais áreas não necessitam de reservas, né? E a reserva é feita pelo condomínio, essa gestão, tá bom? A gente só se antecede porque gera dúvidas. Então, o que é que compreende a construtora pós-entrega? Então, gente, questão de convívio, meu vizinho fez isso. Isso não é com a gente, tá? Isso é o síndico que vai é, se deparar com essas demandas e vai tomar a melhor informação. Então, o que é que a gente realmente faz pós-entrega? São duas coisas. A gente presta informações sobre os usos dos equipamentos do empreendimento. Então, Mailson, teve esse problema aqui, vocês podem ajudar a indicar os profissionais. Se for dentro da garantia, a gente mesmo conserta, mas isso é um dos nossos deveres, tá? E o segundo nosso dever é avaliar os chamados do condomínio e dos clientes dos condôminos sobre assistência técnicas. Então a gente vai fazer os devidos reparos quando julgado ser de nossa responsabilidade. O que é isso, mas ser julgado sobre nossa responsabilidade? É de acordo com aquela tabela de garantias e manutenções. Então o cliente ele reclama de algo. Se a tabela ela prevê que é a nossa responsabilidade, a gente vai atuar e vai deixar 100%. Mas se não, a gente precisa comunicar ao cliente, olha, a gente não tem garantia nesse serviço porque a causa disso foi uma causa da sua gestão, que foi uma gestão que não foi adequada, acabou quebrando, tal. A gente explica isso bem, bem direitinho, tá bom? Então, o nosso dever é isso. E já nesse clima de final de vídeo, vocês estão recebendo um apartamento, mas só vocês têm capacidade de tornar um lar. Em uma das minhas pesquisas, isso é a própria inteligência artificial do Google. Eu coloquei lá a diferença de apartamento ou casa para lá, tá? Então ele fala que casa ou apartamento é o lugar onde as pessoas entram para dormir, usar o banheiro e comer. Suas necessidades fisiológicas. Mas lá é uma construção de valores e de princípios. Casa é o nosso abrigo das chuvas, do calor e do frio. Lá é o abrigo do medo, da dor e da solidão. Então, o nosso desejo é que vocês, quando receberem as chaves do apartamento de vocês, que vocês construem lá. E, em síntese, lá é um ambiente que vai propiciar a prosperidade de vocês. Prosperidade como pessoas, como profissionais, tá? Como pais, como esposo, esposa, que vocês tragam para esse ambiente tudo aquilo que vocês precisam para dar o próximo passo, tá? Para vocês avançarem na vida de vocês. Então, esse é o sentimento da empresa, esse é o sentimento da Colinas Engenharia para vocês. É um momento de alegria tanto nosso como também de vocês. E que nessa etapa a gente pode avisar para vocês com muita certeza que vocês estão em boas mãos. Contem sempre com a Colinas, é o início de uma jornada, de uma vida nova em um novo imóvel. E eu não tenho dúvidas que aparecerão dúvidas, aparecerão questionamentos, mas vocês podem ter certeza que juntos a gente vai estar prestando todo o suporte que vocês precisam, tá? Então, eu me encerro por aqui. Em nome da Colinas Engenharia, Maius Cartacho, desejo para vocês uma excelente morada, que vocês alcancem os objetivos de vocês com esse lar e que a gente está sempre aqui para o que precisarem, tá? Então, um abraço e vamos em frente.